CBF, que trata seus respectivos hábitos, que eles não assumem as responsabilidades. A CBF é uma entidade que não assume a responsabilidade. Ele estava muito apoiado no VAR. Não, e a mão? Olhem, se quem não viu o jogo, o tempo inteiro com a mão na orelha. Até em lances que não são pra VAR. Eu não entendi aquilo. Galera, e segue a polêmica do jogo do Palmeiras de ontem, né? Aquele lance do Zé Ivaldo no Endrick, a cotovelada, uma conduta violenta, lance para cartão vermelho. Só o Jean-Pierre, né, que não viu esse lance como uma conduta violenta, deu o cartão amarelo. O Palmeiras poderia ter vencido a partida. Bora dar uma olhada aqui do jogo aberto, vamos ver o que o pessoal falou dessa arbitragem, né, do Jean-Pierre. O João Martins, que na coletiva soltou o verbo, a CBF já até soltou uma nota também, né, rebatendo as declarações do João Martins. Separei aqui um trecho para vocês do debate do jogo aberto. Créditos ao canal oficial. Link do canal do Jogo Aberto aqui abaixo, na descrição. Você que está chegando por aqui e não é inscrito, se inscreve, deixa o like, ativa o sino para você estar recebendo todos os vídeos do canal. Mas agora, bora pro vídeo, galera. As polêmicas, e foram muitas na rodada, especialmente o que disse João Martins, auxiliar do Palmeiras, e do Abel Ferreira, e que já foi, inclusive, rebatido pela CBF. A CBF não gostou das declarações de João Martins após o empate contra o Atlético Paranaense e publicou uma nota agora há pouco. A Confederação Brasileira de Futebol lamenta profundamente o que se viu ontem por parte do auxiliar técnico do Palmeiras, João Martins, designado para entrevista coletiva pós-jogo. O ato lamentável foi muito além das reclamações semanais da arbitragem. O que ocorreu, de fato, foi um desfile de grosserias e uma tentativa infantil e até xenofóbica de reduzir a relevância do futebol brasileiro na Europa, mostrando, inclusive, desconhecimento do próprio campeonato que disputa, que já teve tricampeões, bicampeões, com vários times ganhando seguidamente. O comportamento do jogador brasileiro, que o funcionário em questão tanto critica, não corresponde à realidade, na medida em que o Brasil é o país do mundo que mais tem jogadores atuando no exterior, inclusive na própria seleção portuguesa. A nota também diz que nunca a CBF investiu tanto no aprimoramento da arbitragem. O último trecho da nota diz: a CBF está encaminhando o vídeo com as declarações do profissional do Palmeiras ao presidente e ao procurador do STJD, para que ele revele qual seria o esquema ou o sistema no futebol brasileiro que não permite que o melhor vença. De um lado, as reclamações foram duras, de outro, a resposta também utilizou o mesmo tom, porque, na verdade, a gente sabe que todo mundo reclama da arbitragem. Nós aqui falamos de arbitragem o tempo inteiro, na maior parte ela não é positiva, ela deixa a desejar. Por exemplo, nesse jogo especificamente, os 2 pênaltis foram marcados pelo VAR. O VAR chamou porque ele, em campo, não conseguiu ver as penalidades. Agora, independentemente disso, você acha que o João Martins elevou muito o tom, Ulisses? Eu acho assim que, conhecendo pela cultura europeia, que eles falam muito, ele tem que vir a público e pedir desculpas. Esse é o primeiro ponto que ele tem que ter. Eu acho que saiu no calor do jogo, nervoso, todo mundo erra, quem não erra que atira a primeira pedra, como se diz no ditado popular, mas ele foi péssimo, mal, julgou mal, falou mal, entendeu? E outra coisa, o Palmeiras está a 10 pontos do Botafogo, se tivesse vencido o Botafogo não seria essa situação. Agora, esse lance é para expulsão, indiscutível. O time do Atlético Paranaense, para mim, é o time mais violento do Campeonato Brasileiro, para mim. Eu tenho visto o jogo, vi contra o Corinthians, vi contra o Palmeiras, estou assistindo. É o time mais violento. E esse lance é agressão. E o que mais me assusta, que o Jean-Pierre está fora de forma, parece que ele estava sempre longe do lance, sempre distante do lance. Parece não. Pelo que eu pude observar, porque eu sei muito bem o que é estar fora de forma e posso falar isso com propriedade. Então é o seguinte... Agora novos tempos. Novos tempos. Tentando melhorar, mas na idade não ajuda. Aí é o seguinte, o que não pode acontecer é o VAR também se omitir de um lance desse. O VAR está aí para isso.
O Zé larga a bola para agredir o Hendrick. Isso é agressão. Isso aí não é uma disputa de bola. Ele larga a bola de lado foi mal e demais. agride. Hã? O Zé foi mal demais. Mal demais também. Normalzinho de cobrir a bola. Pra concluir, E não interessa que é início de jogo, Não, tá só começando. tá Expulsão bom. é expulsão em qualquer Tá bom, momento. fia. Se ela é justa, tem que acontecer, tem que ser mostrado. Porque cara, isso é no uma Brasil. cultura do jogador dentro de campo. Só 2 minutos, 3 minutos. Foi a primeira entrada minha. Ô, Tá bom. se for violenta, tchau. Cartão vermelho e fora. Entendeu? Não quer dizer. Começou o jogo, tá valendo tudo. Amarelo, vermelho, impedimento, falta, pênalti. Tá valendo tudo. Entendeu? Isso aí é agressão. Isso aí é agressão e eu teria vergonha. E o Bolinha, até o Bolinha assustou o massagista do Atlético. Ó. Até o Bolinha assustou. Porque isso é agressão por ele. Larga a disputa do lance, larga a bola, agride e nisso o Palmeiras tem razão de reclamar. Tinha que ter sido expulso. E aí, Sgarbi? Eu sigo a linha do Ulisses, até porque tem a orientação de que quando há disputa de bola não pode ter a punição dupla, né? A orientação de que, pô, você marca o pênalti, você não dá o vermelho. Sim. Só que aí não tem a menor disputa de bola. O Zé foi péssimo no lance e agrediu o Hendrick. É agressão e ainda, pra mim, tinha que ser julgado até no STJD lá pra pegar uns joguinhos, porque nada justifica o que ele fez, nada. A bola já tá saindo, ele vai, é uma cotovelada atrás do Hendrick aqui. Como é que ele fez? Podia até ter machucado feio o Hendrick, no caso, né? No meu ponto de vista, o Hendrick poderia... A gente dá risada, mas é sério, porque claro. é um lance que poderia ter mudado. Muita gente vai falar, mas o Hendrick também teve a chance, Sim. poderia ter convertido a penalidade, não aconteceu. O goleiro, o Léo Link, foi bem, né? A gente mostra aí. Agora, é um lance que a arbitragem, com o auxílio do VAR, ela tem que se manifestar, Denilson. Lógico que tem que se manifestar. Eu concordo com meus amiguinhos. Bem-vindo, Ulisses. Que férias longas, meu parceiro. Merecidas, inclusive. Saudade de você. Mas eu concordo, Loirão. Não tem nem como concordar. Quando eu vejo o lance em tempo real, eu achei que o Hendrick tinha dado uma valorizada. Aí, quando eu vejo o replay, eu tava na casa do meu pai vendo o jogo, quando eu vejo o replay, eu falei, mano, morreu. Vai expulsar. E não tem como expulsar, porque ele abre mão da bola, completamente da disputa da bola. E aí, sobre o João Martins, declarações do João Martins, nesse ponto ele tem razão em reclamar desse lance, porque poderia realmente mudar o panorama do jogo, com um jogador a menos. Tanto é que o Atlético Paranaense melhora no jogo também quando o jogador do Palmeiras ele é expulso, e aí você tem mais campos, tem mais espaço, começa a jogar melhor. E aí independe, eu concordo muito com você, se o lance é para expulsão, independe se é no primeiro minuto ou se é no último minuto. Não, e outra coisa, o João Martins reclamou também sobre os 2 amarelos, principalmente o primeiro amarelo do Garcia, porque o segundo veio da penalidade, mas o primeiro, que ele retardou uma cobrança de lateral, o auxiliar do Palmeiras disse que aquilo é um absurdo, que foi muito rigor da arbitragem. Eu quero saber qual é a opinião de vocês também. O que não é absurdo, né, Loirão? Não, você tá ganhando, na regra, você né? tá ganhando o jogo, você tá segurando a bola. Quantas vezes a gente vê, vou dar um exemplo, quantas vezes... Pode falar agora. Não, perdão, Gá. Não, pode falar, você quer falar? Não, é que pra mim, só que a gente entra numa questão de critério. Porque se ele deu um amarelo nesse lance do Zé, então não é pra dar amarelo num lance como esse. Porque Pra mim quantas é vezes isso. a gente vê um Gandula... Qual o critério dele? Qual Quantas critério? vezes a gente vê um Gandula segurando a bola? Quantas vezes a gente vê que some bola no jogo, nos estádios? Direto a gente vê isso. Não, pega tiro de meta. Direto, tiro de... Muita coisa. Então, assim, o absurdo não é tomar um amarelo porque você está demorando para cobrar um lateral. Para mim, não é absurdo. Pode ter sido rigoroso, mas não é absurdo. Agora, Capelanes, a gente vê que é uma repercussão tremenda, porque foram declarações bem pesadas, bem direcionadas, e principalmente quando o João Martins fala que o sistema não tem interesse que o Palmeiras seja campeão outra vez. Eu quero saber aí se você conversou com alguém, se o pessoal está indignado, está concordando, se acham também que ele elevou muito o tom das críticas. Qual é a percepção aí na academia de futebol? Boa tarde, Capela. Beijo, Renato. Abraço para toda a galera aí, para todo mundo que nos acompanha. Ótima semana para todo mundo. Pessoal, é o seguinte, vamos lá por partes, tá? Porque, assim, seria muito simplista da minha parte fazer um comentário de 1 minuto e falar quem tá certo e tá errado. Mas a gente tá aqui justamente para isso, para emitir nossa opinião, e eu não vou me esconder, não. Eu acho o seguinte, ele não está nem 100% errado e nem 100% certo. Quando ele fala que não há credibilidade em relação ao modus operandi do futebol brasileiro, eu concordo 100%. Não tem credibilidade porque a CBF é uma vergonha, porque a CBF gosta muito de nota de repúdio e não coloca em prática, não coloca em ações o que deveria ter sido feito há muito tempo no futebol brasileiro em busca do desenvolvimento. E ela não está interessada no desenvolvimento, ela está interessada em dinheiro e ponto. Dito isso, eu acho que o João Martins ele foi muito mal quando ele faz insinuações. Ele insinua um sistema
O Felipão, a gente deve rodar aí nas próximas paradas aí, a frase do Felipão também, ele chega a insinuar que há, entre aspas, não é nem esse termo que eu gostaria de usar, mas entre aspas, um esquema já montado para cartões amarelos envolvendo o Hulk, que é chato pra caramba e não para de reclamar com a arbitragem. Aí quando recebe o cartão vermelho por reclamação, ele fica lá de mimimi. Então assim, eu queria ver a mesma indignação do João Martins e do Abel Ferreira, que eu sou fã, quando o Palmeiras é beneficiado pela arbitragem. Porque quando o Palmeiras é beneficiado pela arbitragem, não só o Palmeiras, todos os clubes do Brasil, sabe que os treinadores fazem, os dirigentes também, eles metem o rabinho entre as pernas e ficam caladinhos. Mas quando são prejudicados, como o Palmeiras foi prejudicado na não expulsão do Zé Ivaldo ontem, eles vão para a coletiva e fazem várias insinuações. Provem, então, fica mais fácil do que apenas condenar o sistema do futebol brasileiro, que é falido, sim, por causa da CBF, que é muito incompetente. Capela, aí é que tá. A CBF, quando ela responde, ela diz que se fossem aquelas reclamações semanais, naturais, ok, compreensível, porque isso vai acontecer o tempo inteiro. Cada um que disputa uma partida e tem os seus direitos não marcaram um lance que era claro, não expulsaram o Zé Ivaldo, não fizeram as coisas de maneira correta, todo mundo pode reclamar. Agora, o que se está analisando é que passou do tom. É que ele fala em coisas mais sérias do que aquela reclamação de um jogo específico, de um lance específico. Agora, olhando do outro lado, né, na outra situação, a partir do instante que a CBF fala que se fossem reclamações corriqueiras, semanais, tudo bem, como está inclusive no texto da CBF. Então, até o CNM toda terça-feira faz uma live mostrando a opinião dele. A dele, que também ele não é disse, correta. por exemplo, que o Abel deveria ter sido expulso pelo Klaus, o Klaus ficou afastado, não voltou a apitar. E aí, aquela história, a CBF também, que eu digo, a comissão de arbitragem da CBF, ela também faz as suas punições. Faz as suas punições, por exemplo, e a partir do instante que fala que se fossem reclamações corriqueiras dos clubes e tal, se existe semanalmente reclamação corriqueira, algo está errado. Eles não podem aceitar isso com naturalidade. Não é porque se tornou um hábito de se reclamar, não é porque se tornou um hábito do dirigente ir, do técnico ir, da comissão técnica falar algo, que a CBF tem que aceitar. Não, ou ignorar o que foi falado. Então tem que corrigir o que está ocasionando esse tipo de reclamação. E isso tem sido uma constância. Ontem o Pierre não tinha condição de apitar o jogo, porque ele está fora de forma. Ele não tem condição física. Ele acompanhou o jogo totalmente longe do lance. Ele não Tanto é que você destacou bem. Os pênaltis foram dados estava pelo VAR. muito apoiado no VAR. Não, e a mão? Olhem, se quem não viu o jogo, Pode ver. o tempo inteiro com a mão na orelha. Até em lances que não são pra VAR. Eu não entendi aquilo. Sabe o que é? O tempo inteiro ele ficava assim, o tempo todo. Sabe o que é? O Denilson, eu não tô bem fisicamente, eu vou dar um pique ali. Você vai falando pra mim o que tá acontecendo. É isso, o VAR que apitou. Agora, Everton Guimarães... Além de tudo isso, o que a gente vê é que a arbitragem ela está mais preocupada em punir jogadores quando eles falam mal da arbitragem, quando eles criticam a arbitragem, do que punir lances que são capitais e que podem ser, inclusive, revisados pelo VAR. Todo lance de cartão vermelho é revisado pelo VAR. Isso não está acontecendo. Os critérios hoje estão bagunçados, no mínimo. Renata, você pode, lá da sua cidade, criticar a decisão de um juiz da sua comarca. Você pode criticar, só não pode passar do limite das críticas. Lógico. Você pode criticar uma decisão do STF. Você pode criticar, o direito seu dizer que o juiz é ruim. O juiz é ruim. Eu não gosto dos membros do STF. Eu não gosto dos membros da comarca da minha cidade. Essa decisão do juiz tal da minha cidade aqui é absurda. Mas no futebol não pode. A CBF trata os incompetentes árbitros como figuras inimputáveis. É um negócio impressionante, Renato. O Jean-Pierre, cadê a manifestação da instituição contra o Jean-Pierre, que não expulsou o zagueiro Zé Ivaldo, que agrediu o Hendrick? Ou seja, o mundo inteiro viu, mas eu até quero ouvir o áudio do VAR daqui a pouco. E o Jean-Pierre não expulsou. Outrora, o Wilton Pereira Sampaio, péssimo, deu um gol no Maracanã, de Atlético e Flamengo, que ninguém viu, Renata, o VAR não viu, o mundo não viu, mas ele deu gol. Ele viu o gol. O Jean-Pierre ontem, o mundo viu e ele não expulsou. Baseado em quê? Aí vem a CBF, que trata seus respectivos árbitros, que eles não assumem as responsabilidades. A CBF é uma entidade que não assume a responsabilidade sobre os árbitros.
Ai, tem que profissionalizar, mas não querem gastar. Não querem investir mais para a melhoria da arbitragem, que está longe de ser mais ou menos. Nós temos pouquíssimos árbitros que você pinça e que são competentes. Então eles tratam as figuras como inimputáveis. Ou seja, eu posso criticar a decisão de um juiz da comarca na minha cidade, do STF, mas eu não posso criticar um árbitro que a CBF já aparece cheia de dedos, achando que tem razão. E não tem credibilidade mesmo. A entidade não tem credibilidade mesmo. Então ela não tem que aparecer com notinha, coisa nenhuma. Tem que punir árbitro incompetente que deixa de dar o que todo mundo viu que tem que ser mostrado, ou às vezes algo que só ele, árbitro, viu e que o mundo não viu. São um bando de incompetentes mesmo e a entidade não tem credibilidade. Pois é, já que o assunto é nota oficial... Tá aí, galera, né? Segue a polêmica do lance polêmico, né? Do Zé Ivaldo, que merecia o cartão vermelho, não foi expulso. O João Martins soltou o verbo ali na coletiva. A CBF já rebateu também, né? Com uma nota. E a polêmica continua. Palmeiras foi prejudicado. O jogo poderia ter tomado ali outro rumo, outro caminho. Palmeiras poderia ter vencido, né? Saído com os 3 pontos, mas foi prejudicado ontem e a arbitragem influenciou no resultado da partida. Jean-Pierre apitando muito mal, muito bem colocado ainda pelo pessoal do Jogo Aberto. Ele é muito longe dos lances, né? Tá fora de forma. Os 2 pênaltis foi o VAR que chamou para ele marcar, né? Fazer a revisão. Foi praticamente o VAR que apitou essa partida aí entre Atlético Paranaense e Palmeiras. Uma vergonha, né, a arbitragem aqui do futebol brasileiro. Concordo com o que o João Martins falou ali, né? E o Palmeiras prejudicado mais uma vez e poderia ter conquistado esses 3 pontos e agora tá mais distante, né, do líder Botafogo, mas bola para frente, focar nos próximos jogos. Meio da semana já tem uma partida importante contra o São Paulo, mas o Palmeiras, né, mais uma vez prejudicado. Deixa sua opinião aqui abaixo, deixa o like, se inscreva, valeu e até o próximo vídeo, galera.